Grande, e aos domingos ela leva o violão dela para o hospital. E ela vai de quarto em quarto, tocando e cantando. E assim ela tem abençoado muita gente que está internada. É um mistério que Deus deu para ela. Esse mistério. Ele corre o país todo, distribuindo literatura. É uma bênção. Nossa filha mais nova, o senhor a recolheu faz 5 anos e meio. Era também uma moça muito especial. Deixou muitas saudades. E impressionante como as pessoas se lembram dela, as poesias que ela escreveu, talento, mas partiu. E Deus tinha prometido que ela estaria conosco por uns tempos. E chegou o tempo, ela foi recolhida. Mas, meus irmãos, são bênçãos de Deus, não? Ela está bem guardada lá, esperando a gente chegar lá, né? Essa é a nossa esperança. E pela misericórdia de Deus, eu quando vim para os Estados Unidos, eu achava que a minha carreira no campo da literatura estava no fim, porque fora de casa, a vida é difícil, aqui, mas Deus fez diferente. Fui convocado para fazer uma revisão na Bíblia de Almeida, fizemos durante 2 anos uma revisão completa da Bíblia. É a Bíblia que está na Thompson, e já circula no Brasil milhões de exemplares dela. É a Bíblia chamada Edição Contemporânea de Almeida. Depois fui convocado a participar da Comissão Tradutora da Bíblia, nova versão internacional. 10 anos de atividades, reuniões aqui nos Estados Unidos e no Brasil, reuniões de trabalho. Um trabalho árduo, mas altamente compensador. 10 anos de trabalho. Fiquei conhecendo os servos de Deus e sempre me lembrando do que Ana disse, que Deus levanta o pobre do monturo e o faz assentar entre príncipes. Privilégio muito elevado que Deus me deu. E depois disso fui convocado a revisar outra Bíblia, uma Bíblia editada pelos batistas na imprensa bíblica brasileira, e foi lançada recentemente com o título de Almeida, século XXI. Fui o revisor de boa parte dela. E ainda, como se não bastasse, fui convocado a ser comentador da primeira Bíblia brasileira de estudos, que vai ser lançada em breve pela editora Agnus, com 2.500 páginas. Já enviei toda a minha contribuição, aquelas notas de rodapé, né? Então, são privilégios que só Deus mesmo pode fazer. Aquilo que Paulo dizia, pela graça dele, não é porque a gente merece nada, não merecemos nada, não temos capacidade, mas ele faz como quer. Eu fico maravilhado com a graça de Deus operando na vida de homens como o apóstolo Paulo. Como Deus cuidou de Paulo, afastando-o do meio dos judeus. Os judeus queriam matá-lo de todo jeito. Todo tipo de trama foi feito para que Paulo morresse. Mas os romanos o guardaram. Quase 3 anos lá preso, lá em Cesareia, sempre mais de 2 anos lá. Depois enviado a Roma, mais de 2 anos, vivendo em Roma, guardado pelos romanos, porque os judeus queriam matá-lo de todo jeito. Mas Deus o guardou, e o desejo dele de estar em Roma foi cumprido de um modo muito diferente. Por que o navio enfrentou tal tempestade? É um navio levando prisioneiros, 276 pessoas naquele navio, que segundo Paulo não deveria ter partido, deveria ter invernado, como se chamava naquele tempo, passaram o inverno no porto mais seguro, mas resolveram alcançar um outro porto mais adiante, mas a tempestade pegou o navio e durante 14 dias ninguém via nem sol, nem lua e nem estrelas. 14 dias de
debaixo de uma terrível tempestade, o navio deixado ao léu, arrastado pelos ventos no mar Adriático, sem saber para onde estava indo, ninguém sabia de nada. 14 dias. E no meio de toda essa tempestade, Paulo se tornou o guia de todos eles. Se tornou o líder. E o que Paulo dizia era o que se fazia naquele navio. E Deus, pela graça dele, deu a Paulo todos os que navegavam naquele navio. Eu entendo, meus irmãos, que não se trata de dar apenas a vida, mas que aquela gente toda se converteu. Não era gente fácil, não. Muitos eram prisioneiros e possivelmente criminosos, mas debaixo de uma tempestade, Lucas, que escreveu, que estava no navio, ele diz: foi-se toda a nossa esperança de salvamento. 14 dias seguidos, sem ver luz do sol, sem ver estrelas, sem ver lua. Terrível tempestade, jogaram toda a armação do navio ao mar, não tinha mais o que fazer, a não ser deixar ser levado. Mas Paulo se levantou naquele caos e disse: o anjo do Deus a quem sirvo esteve comigo esta noite. E me disse que pela graça de Deus, nenhum de vocês vai morrer. Vocês não vão perder um fio do cabelo. E quando o navio estava próximo de uma terra, sem verem nada, perceberam que estava se aproximando de alguma terra, jogaram o prumo, como se chamava naquele tempo, deu 20 braças, daqui um pouquinho jogaram mais um pouquinho, deu 15, já nós estamos chegando em alguma terra. E jogaram 4 âncoras para parar o navio e oravam para que o dia amanhecesse. Não rezavam, não. Oravam para que o dia amanhecesse. Aquela gente estava convertida, gente. Aquela multidão. Todos eles foram salvos. E chegando àquela ilha, nem sabiam que ilha era aquela, descobriram que era a ilha de Malta. Mas os habitantes daquela ilha receberam com tanta alegria, com tanta cortesia, os náufragos, que o navio se destruiu por completo, ficou com a ponta na praia e foi se abrindo a proa pela violência das ondas e perdeu-se tudo. Mas nenhum passageiro daquele navio perdeu a vida. E enquanto estavam ali, naquela fogueira, que chovia e fazia frio. E Paulo ajudando a manter o fogo aceso. Vai buscar um molho de gravetos e joga na fogueira e uma víbora fica ali a mão, pendurada na sua mão.